Guardiões da Galáxia Volume 3 acabou de estrear nos cinemas e nesse vídeo vamos falar sobre o vilão do filme, o Alto Evolucionário. Um vilão à altura dos Guardiões e com requintes de crueldade. Mas você que está me assistindo conhece a história desse personagem? Conhece as suas origens? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então fica comigo que depois da vinheta eu vou te contar tudo sobre o Alto Evolucionário e os seus experimentos bizarros. Rodou. Salve amigos nerds, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Acerto Crítico. Como vocês já devem saber, eu sou o Diran e hoje o nosso assunto é Guardiões da Galáxia Volume 3. Porém, mais precisamente, nós vamos falar de um personagem que está no filme. O grande vilão do filme, o Alto Evolucionário. O principal vilão dessa trama é uma espécie de cientista louco que faz experimentos dos mais diversos, em sua maioria bizarros, onde expõe a cobaia a riscos severos, sem se preocupar com o bem-estar do mesmo. E é sobre esse doido que nós vamos falar hoje. Mas antes de continuar, dá uma moral pra gente aí, deixa o seu like e a sua inscrição, sem se esquecer de ativar o sininho para não perder os conteúdos como esse. E, sem mais demoras, bora pro vídeo. O Alto Evolucionário é um daqueles personagens que poucos conhecem, mas muitos já viram os seus efeitos e dos seus atos, desde o surgimento da Feiticeira Escarlate até uma ligação direta ou indireta com a criação da Mulher-Aranha. Herbert Edgar Windham. Esse é o nome de batismo do vilão do Alto Evolucionário, como ele é conhecido. Ele é um cientista ambicioso e sem escrúpulos, que decidiu a sua vida a promover a pesquisa da evolução humana de diferentes espécies em busca de uma sociedade perfeita. Ele é o maior geneticista no universo da Marvel, que busca, com os seus experimentos, criar seres perfeitos, ao seu ponto de vista, é claro. E para isso ele não mede esforços nem recursos, já que é uma das mentes mais brilhantes do mundo. E isso faz dele tão perigoso quanto Kang e Thanos. Mas agora eu vou te contar sobre as origens dele nas HQs. Assim espero! Criado por Stan Lee e Jack Kirby, o Alto Evolucionário não foi apresentado no núcleo especial de Guardiões da Galáxia, mas sim entre os deuses. A sua primeira aparição foi na revista Thor 134, em novembro de 1966. Como a maioria dos personagens, naquela época, o Alto Evolucionário começou a sua trajetória apenas como um mero cientista, um personagem meio que coadjuvante. Ele era interessado em manipulação genética. Ele acabou desenvolvendo uma máquina chamada de acelerador genético e, junto de um outro geneticista do povo dos Inumanos, ele conseguiu desvendar o código genético dos seres vivos. Mas ele ainda demorou um pouco para usar os seus conhecimentos em humanos. Antes disso, o cientista transformou seu dálmata, Dempsey, em um ser humanoide, com uma inteligência equiparada de um chimpanzé. A criação do Alto Evolucionário não foi bem vista, óbvio, levando o assassinato do dálmata pelas mãos dos próprios humanos. Horrorizado com isso, o cientista saiu da universidade em busca de um lugar isolado, onde ele pudesse fazer essas experiências. E ele então achou um local seguro, onde ele podia realizar esses experimentos maléficos e bizarros. Esse lugar era o Undagore. Se você acha que já ouviu falar desse lugar, você está certo. Foi o local onde a Wanda morreu em Multiverso da Loucura. Lembra que nesse lugar já havia algumas escrituras do Darkhold, aquele livro negro de magias? Então, a história da Wanda tem uma ligação direta com o Alto Evolucionário. Eu, sinceramente, não sabia disso. Eu descobri esse assunto, eu descobri isso fazendo a pesquisa aqui para esse vídeo. Mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Aguenta um pouquinho. Que pena! Então, foi em Undagore que ele criou os Novos Homens, uma raça de híbridos de humanos com animais. Ele queria aperfeiçoar a genética humana por meio de ciência. Então acabou criando essa raça de animais falantes, né? Nessa sua cidade-ciência, digamos assim, que fica em Undagore, que é uma montanha muito isolada. O vilão, então, tomou a alcunha de um Alto Evolucionário e ele acabou descobrindo que esse seu laboratório, lá em Undagore, foi construído onde o malévolo demônio Kitchon foi banido. Galera, eu não sei se a pronúncia é essa, tá? Eu acho que é Kitchon. Me perdoe se a pronúncia certa não foi essa, tá bom? E foi esse demônio, Kitchon, que escreveu o Darkhold. É aí que o então Lorde Alto Evolucionário passou a unir as suas pesquisas genéticas evolutivas com magia do Darkhold, após descobrir que ali era, digamos assim, o berço desse livro. Os seus experimentos acabaram libertando esse demônio. O Alto Evolucionário e o seu exército de híbridos até conseguiram aprisionar novamente o demônio, mas na mesma noite uma mulher deu à luz
a 2 crianças, sendo que uma delas, apenas uma delas, foi tocada pela magia demoníaca de Kichon. Mais tarde, os gêmeos seriam dados a um casal cigano, Django e Maria Maximoff, seriam chamados de Wanda e Pietro. Como eu havia dito, o autoevolucionário tem uma certa parcela de culpa na história dos gêmeos. E, obviamente, você sabe quem são esses gêmeos que eu tô falando, né? Não há lugar mais para espiões nesse mundo, nem mesmo para heróis. Esta é uma era de milagres, doutor. E não há nada mais assustador do que um milagre. Outra criação do autoevolucionário é a Contra-Terra. Essa é uma espécie de réplica artificial do nosso planeta, do planeta Terra. E tem a intenção de ser o paraíso onde o vilão pode realizar seus experimentos profanos livre, né? À vontade, dos olhares indiscretos e da moral humana, né? Já que seu primeiro experimento não foi bem visto pelos humanos. O planeta é basicamente um espelho exato da nossa Terra. Ele até orbita diretamente o lado oposto do Sol. A reviravolta é que o tempo lá se move de maneira muito diferente, permitindo que o autoevolucionário acelere os seus experimentos evolutivos. Um detalhe bacana do autoevolucionário também é que uma das capacidades dele é a imortalidade. Como ele domina, né, o estudo genético e o tempo na Contra-Terra funciona diferente, ele passa diferente, o autoevolucionário conseguiu acelerar suas pesquisas e conseguiu se tornar imortal por conta disso. Isso é um detalhe muito bacana. Além desse poder que ele tem também outros poderes, como super força, super resistência. Ele cria uma armadura de prata, né, para se tornar imune algumas criaturas que acabaram se rebelando contra ele, e ele também dispara alguns raios, né? Ele cria armas tecnológicas, né? E uma das principais capacidades dele é justamente essa que eu falei, que é a imortalidade por conta do domínio dele em genética. Tá bom. E para finalizar, a sua principal criação foi Adam Warlock. Na verdade, Adam não foi exatamente uma criação dele, né? Mas sim, digamos assim, ele foi adotado pelo autoevolucionário. Tá? Vou te explicar como é que funciona essa história. O Adam Warlock foi criado artificialmente por um grupo de cientistas na Terra, e esse grupo se chamava Enclave. Eles procuravam criar um protótipo de um ser que servisse como um exemplo perfeito para um exército que eles pretendiam criar, tipo o Capitão América, digamos assim. Eu entendi a referência. Mas com um detalhe, a grande diferença é que esse grupo Enclave, eles tinham desejos malignos. Eles não queriam criar um soldadinho bom, eles queriam criar uma criatura que servisse aos desejos malignos dele, né? E para essa criação desse ser perfeito, eles chamaram ele simplesmente de ele. Ainda dentro do seu casulo, ele escutou que os cientistas pretendiam fazer as coisas terríveis que iriam fazer usando ele, e ele não quis, né? Foi aí que ele, com todo o seu poder, destruiu o laboratório e o Enclave, né? E saiu, fugiu, abandonou seus criadores. Desorientado por aí, buscando rumo para a sua vida, ele acabou encontrando quem? O autoevolucionário. Por isso que eu digo que ele foi meio que apadrinhado pelo autoevolucionário. Esse ser, até então, com o nome de ele, foi renomeado pelo autoevolucionário. E o nome que ele deu foi Adam. Por que Adam? Não sei. Adam é a forma em inglês para Adão, ou seja, Adão foi o primeiro homem, né? Por ele ser o primeiro da sua espécie. Já Warlock, em inglês, significa bruxo, feiticeiro, né? Por isso, se você juntar Adam e Warlock, né? Seria, digamos assim, o Adão, o primeiro bruxo, o Adão dos bruxos, né? Então, basicamente, é essa junção do nome. Legal! Bem louco! E foi nesse renascimento que o autoevolucionário deu a joia da alma ao seu novo pupilo. Isso permitiria que Adam Warlock pudesse olhar a alma das outras pessoas e aprisioná-las numa dimensão guardada dentro da joia. Isso fazia dele muito poderoso. O autoevolucionário depois, então, acabou enviando Adam para a Contra-Terra. E lá ele era venerado como um deus. E, obviamente, também protegia a Contra-Terra de possíveis invasores de fora. Já no UCM, o autoevolucionário é um vilão de Guardiões da Galáxia Volume 3. E ele é interpretado pelo ator nigeriano Chukwueze Yuji. Já no UCM, o autoevolucionário é um vilão de Guardiões da Galáxia Volume 3. E ele é interpretado pelo ator nigeriano Chukwueze Yuji. Galera, não sei se é esse nome não.
Eu acho que é. E você conhecia a história do Alto Evolucionário? Claro que aqui no vídeo nós resumimos muito, pois ele tem treta com quase todo mundo da Marvel, desde os X-Men até o Quarteto Fantástico. Afinal, ele estuda genética, né? E que universo melhor para se estudar isso do que um universo cheio de gente com poderes sobrenaturais, não é verdade? Reforçando mais uma vez para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os novos vídeos como esse. E dá uma moral pra gente também lá no nosso Instagram, galera. Lá tem conteúdos muito bacanas, muito legais, diariamente. Esse foi o nosso vídeo contando um pouco sobre o mais novo vilão do UCM. Lembrando que Guardiões da Galáxia Volume 3 está em cartaz nos melhores cinemas. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até breve. Valeu!